Doutor Marlon, alguns falam que esse julgamento no TSE é o ponto de partida para outras consequências para Bolsonaro, inclusive a abertura, né, talvez, de um processo criminal. O senhor acha que isso abre caminho, por exemplo, para uma prisão de Bolsonaro, ou só torná-lo inelegível é suficiente? Olha, há uma mensagem institucional muito clara nessa decisão que começou a ser tomada pelo voto do ministro ontem, mas eu digo que não são instâncias independentes, né? Há muitas matérias que estão sendo discutidas, que são objeto de inquérito na Polícia Federal, mas ontem mesmo, naquele julgado, no voto do ministro Benedito Gonçalves, lá no finalzinho, tem dois elementos que chamam a atenção, particularmente. É que ele determina que esses mesmos atos que já levaram à sua inelegibilidade sejam também apurados desde uma perspectiva criminal. Para isso, ele determina a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral Eleitoral, que deverá investigá-los e abrir até a ação penal correspondente se concluir que houve prática de ilícito e não há dúvida de que existem ilícitos correlacionados ao que aconteceu ali. Também ele manda para o Tribunal de Contas da União, de onde pode surgir outra decisão que, em nível de contas, pode levar a outra inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, se só do primeiro julgamento já vieram mais dois desdobramentos que podem agravar muito a situação, eu fico imaginando, porque o número é muito grande de outros pedidos de inelegibilidade que existem no próprio TSE e de inquéritos em andamento. Eu creio que o cenário não é dos mais promissores e vem muita dificuldade no âmbito criminal e eleitoral para o ex-presidente. Doutor Marlo, o O pano de jurista, fundo. Dr. Marlon, até para ficar muito claro aqui para quem está nos acompanhando, né? A gente que é leigo, é, por exemplo, quando ele fala desse flerte com golpismo, a gente está acompanhando a CPI do 8 de janeiro. A gente tem as imagens, a gente vivenciou isso. Né? É possível que Bolsonaro seja preso por isso, por esse 8 de janeiro? Ele tentou um golpe na sua análise? Olha, esse 8 de janeiro foi um dos eventos mais graves da história da democracia brasileira desde a derrocada da ditadura militar, e não há a menor dúvida de que as bases legais brasileiras são suficientemente fortes para, em sendo constatada a participação efetiva do ex-presidente naquele evento, ainda que na condição de incentivador, que já é muito grave, porque se trata de uma liderança, de uma autoria intelectual exponencializada pela efetiva liderança, uma vez que chegou a exercer até o cargo de presidente da República, é sim motivo suficiente para condenação a penas tão graves que podem levar à prisão. Mas não é só isso. São vários outros inquéritos. Temos que lembrar do caso relacionado às joias que se tentou introduzir no Brasil ilegalmente a partir daquela, entre aspas, doação de governo estrangeiro, e muitas outras situações que sim podem levar a grave comprometimento da liberdade de ir e vir, ou seja, podem acarretar a prisão de Jair Bolsonaro, sim.